Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente aí com a nossa aula 3 do Estatuto do Servidor, beleza? Então, de antemão eu vou pedir a você que, se você gostar do conteúdo, por favor, deixe o seu like aqui pro titio, para ajudar o titio, né? Deixa também o seu comentário para ajudar também na divulgação, né? E também se inscreve no canal para você receber sempre aí as notificações quando a gente postar uma aula nova, para você ficar atualizado aí nas informações, beleza? Então, assim, só para não perder o costume, você tem aí na descrição 50 questões da lei orgânica, você tem também 50 questões do Estatuto do Servidor, baseado na banca Consulplan, tá? E você tem 40 questões do Código de Ética, que faz parte do seu conteúdo programático. Tá aqui nessa parte aqui, ó. Tá nessa parte aqui de legislação específica. Lembrando que, se você quiser solicitar também as questões para cargo específico, por exemplo, vai fazer para clínica médica, aí você tem tudo isso aqui para estudar. A gente cria 50 questões aqui da parte do conhecimento do cargo, tá vendo? Vou fazer para físico médico, quero 50 questões aqui desses aqui. Aí a gente vai, verifica todos os assuntos, pode ser qualquer área. A nossa equipe vai fazer aqui a elaboração das questões, vai passar para você, você nem vai se preocupar mais em procurar um conteúdo específico do seu cargo, que geralmente é mais difícil de você encontrar. Então aqui você encontra tudo, aqui você consegue solicitar as questões e a gente te entrega em tempo recorde, beleza? Ah, não esquece também que tem 80 questões aqui do Código Tributário Municipal, que serve para alguns cargos, né? Serve para alguns cargos aqui da legislação específica, que é o Código Tributário Municipal. A gente vai também colocar o Código de Postura mais tarde e o Código do Meio Ambiente também, 50 questões de cada, tá? E você também tem o combo, né? Você pode levar o Estatuto, a Lei Orgânica e o Código de Ética com um valor promocional, um valor muito abaixo, se você comprasse um de cada vez. Show de bola? Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, só um momento. Então, vamos iniciar aqui a nossa aula hoje. A gente vai falar hoje da posse, que é um assunto muito importante aí do seu conteúdo, né? Do seu conteúdo do Estatuto do Servidor. É um conteúdo que sempre cai em prova. Então é muito importante você assistir essa aula com muita atenção, né? Então, assim, vamos seguir aqui as etapas dos estudos, beleza? Então vamos dar continuidade. Deixa eu sair aqui para não atrapalhar a leitura de vocês. E vamos dar continuidade aqui para a nossa aula, né? Então deixa eu colocar meu marcador aqui. Então a gente vai falar aqui do capítulo 4 da posse, né? A gente vai falar da posse. Então o artigo 26, claro que eu estou pulando alguns artigos, galera, porque eu estou colocando sempre os artigos que mais são cobrados, tá? A ideia é que você faça a leitura do Estatuto completo, né? E a gente aqui só está te dando um norte, só está te dando uma ajuda para você, né, engatar a primeira e ir embora, beleza? Então, artigo 26, posse é o ato que completa a investidura em cargo público, né? Então, quando você toma posse, é o que todo mundo quer, né? É tomar posse. Você faz o concurso público, estuda pra caramba, perde noite, não sai com os amigos, estuda, passou. Aí passou, beleza, você vai tomar o quê? Você vai ser nomeado. A nomeação, né, ela acontece. Então você, quando faz o concurso, você vai ser nomeado. Seu nome vai sair no Diário Oficial, por isso que você é nomeado, né? Geralmente o prazo para nomeação, para você ir lá ser nomeado, é de 30 dias. Esse estatuto aqui eu não sei se tem esse prazo. Geralmente são 30 dias, às vezes são 15 dias também, tá? Eu não achei nesse estatuto o prazo, mas se alguém achar, não tem problema, segue o que está aqui no documento, tá? Então você vai tomar, vai ser nomeado, e aí a partir daí você vai ter um prazo para tomar posse. A posse significa o quê? A posse é o ato que completa a investidura em cargo público. A posse é você bater o martelo. Então, o ato de posse, ele completa a investidura. O que significa a posse? É o ato pelo qual uma pessoa que foi aprovada em concurso público ou selecionada para um concurso toma efetivamente a sua posição no serviço público. Vem cá que esse cargo é meu, eu vou tomar posse dele, né?
Então, em outras palavras, é quando a pessoa inicia formalmente suas atividades no cargo público para o qual foi nomeado ou contratado. A investidura, o termo investidura, se refere ao processo de atribuir ou conceder a alguém um cargo ou posição pública. Então, antes da posse, o indivíduo ele é nomeado ou selecionado para o cargo, mas a investidura ocorre quando ele de fato assume as responsabilidades e obrigações desse cargo. Beleza? Cargo público, como a gente já sabe, é uma função, né, uma posição dentro da administração pública que pode ser ocupada por um servidor público. Então, isso inclui cargos em órgãos governamentais, como ministérios, prefeituras, escolas, hospitais e assim por diante. Beleza? Então, para resumir o artigo 26, a posse é o ato formal e legal pelo qual alguém que foi escolhido para um cargo público toma efetivamente esse cargo. Vem cá que esse cargo é meu, eu vou tomar posse dele. Então ele vai assumir as responsabilidades e vai passar a fazer parte do quadro de servidores públicos. Então é um procedimento importante na administração para garantir ali que a pessoa nomeada esteja oficialmente, né, em seus cargos e aptas a desempenhar suas funções. Aqui no parágrafo único não haverá posse nos casos de reintegração, acesso e designação. Então, reintegração, para a gente relembrar, é quando o servidor público ele é reintegrado do seu antigo cargo, né? Então, isso ocorre quando acontece uma decisão judicial determinando a reintegração do servidor. Então, ele saiu, enquanto ele está aguardando o processo, ele sai do cargo. Quando ele volta, não precisa ele tomar posse novamente, porque ele já tomou a posse, né? Então, em casos de demissões irregulares, que transitado em julgado na decisão judicial, o servidor volte a trabalhar, ele não precisa tomar posse. O acesso é a mesma coisa. Aqui, para a gente relembrar, diz respeito ao provimento de um servidor público a um cargo superior dentro da mesma carreira. Por exemplo, quando um servidor é promovido a um cargo mais elevado dentro da estrutura hierárquica da administração, ele não precisa tomar posse novamente, né? Porque ele já faz parte do quadro de funcionários da administração pública. A designação é a mesma coisa. Ocorre quando o servidor público ele é designado para ocupar temporariamente um cargo ou função específica sem a necessidade de realizar um concurso público. Isso pode acontecer ali em situações transitórias, né? Como licenças, afastamentos, enfim. Nessas três ocasiões, nessas três características aqui, não precisa, né? Não haverá posse nesses casos. Beleza? Aqui no artigo 27, ele vai falar que são requisitos para posse. Então, para você tomar posse, você tem que seguir esses requisitos aqui, ó. Nacionalidade brasileira ou portuguesa, né? Ah, Thiago, estrangeiro pode? Pode. Agora tem que ter a nacionalidade brasileira. Não pode ser estrangeiro sem ter a nacionalidade, né? E português, porque português é equiparado a brasileiro, né? Você lê lá na Constituição, português tem uma equiparação a o Brasil. Português e Brasil é a mesma coisa. Português e brasileiro é a mesma coisa, né? Existe uma equiparação. Então, tem que ter nacionalidade brasileira, pode ser tanto naturalizado como nata, ou portuguesa, como está dizendo aqui o texto. Perdão. Idade mínima de 18 anos. Ah, Thiago, posso fazer a prova com 16 anos? Pode, mas quando você for tomar posse, você tem que ter 18. Tem até um texto aqui que fala. Na data da posse, o candidato aprovado em todas as fases do concurso deverá ter 18 anos completos, tá? Então você pode fazer a prova com 17, com 16, mas quando você for tomar posse, você tem que ter 18 completo. Beleza? Pleno gozo dos direitos políticos. Então, o candidato ele deve estar em pleno gozo de seus direitos, né? Ele significa que ele não pode estar com seus direitos políticos suspensos em decorrências de decisão judicial ou outra razão legal. Então você foi lá, votou, tem um papelzinho que você confirmou, que você justificou seu voto. Então você está em pleno gozo dos seus direitos políticos, né? Além de você poder votar, você também tem o direito de se candidatar. Então isso é estar em pleno gozo dos direitos políticos, né? Quitação das obrigações militares, como diz aqui no 4. Então, para os cidadãos brasileiros do sexo masculino, a quitação com as obrigações militares é um requisito
importante porque significa ter cumprido o serviço militar obrigatório, né, como o alistamento, a participação em atividades militares, a sua reservista, né, a sua dispensa tem que estar em mãos, enfim, você tem que estar com a quitação das obrigações militares também. Tudo bonitinho, tudo certinho. Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo após exame médico admissionais definido pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Então, o candidato ele deve ser considerado tanto fisicamente como mentalmente apto para desempenhar as atribuições do cargo para o qual foi selecionado. Então, isso é determinado por quê? Por meio de exames médicos admissionais conduzidos de acordo com as diretrizes, né, estabelecidas ali pela Prefeitura de Nova Friburgo. Beleza? E também o candidato ele tem que ter passado no concurso público. Não tem, é muito normal você passar no concurso público, né? Habilitação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Então você tem que ter sido aprovado no concurso, né? A habilitação prévia ela é essencial porque significa que o candidato foi aprovado no concurso para ele tomar posse do cargo. Para ele dizer, o cargo é meu. Ele tem que ter feito um concurso público. Aqui nesse caso, para tomar posse. Beleza? E inscrição no CPF. Então você tem que ter um CPF, né? Se você não tiver um CPF, você não consegue tomar posse. Beleza? Show de bola. Então vamos seguir aqui para o artigo 28. No ato da posse, o candidato deverá apresentar a declaração negativa, por escrito, de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme previsão no Código, né, na Constituição Federal de 88, né? Em especial seu artigo 37. Então aqui no artigo 28 estabelece que no momento da posse, né, o candidato selecionado deve apresentar uma declaração por escrito na qual afirma que não acumula outros cargos, né, nem cargos, nem emprego, nem funções públicas. Então essa exigência está em conformidade com o que está previsto na Constituição Federal, especialmente no artigo 37, né, inciso 16. Então essa medida visa garantir que a pessoa que está tomando posse em um cargo público não esteja exercendo simultaneamente outras atividades públicas que possam entrar em conflito em conflito de interesses, né, causar acúmulo indevido de remuneração ou comprometer sua dedicação ao novo cargo. Então a acumulação de cargos públicos é regulamentada por normas específicas e é importante que os servidores públicos cumpram essas regras para garantir a legalidade e a ética em suas atividades profissionais. Claro que existem cargos que você pode acumular, né? Cargo de professor, a gente vai falar provavelmente nessa aula, nas próximas, né? Existem alguns cargos de professor, de médico, eles podem ser acumulados, ou seja, você pode ter dois cargos de professor, né? Claro que tem que ter a compatibilidade de horário, enfim. Mas nesses casos, você pode ter o acúmulo, né? Você pode acumular os dois. Aí em outra circunstância não pode. Você não pode exercer um de analista administrativo e outro, né, de outro cargo. Você tem que escolher um ou outro. Beleza? Então aqui você tem que apresentar a declaração, né, de que você não está acumulando cargo nenhum. Aqui no 29 é competente para dar posse o chefe do Poder Executivo Municipal. Então quem é o chefe do Poder Executivo Municipal? O nosso querido prefeito, né, o prefeito de Nova Friburgo. Então isso significa que no âmbito do município, geralmente o prefeito ou uma autoridade equivalente que lidera o poder executivo é a pessoa responsável para realizar a cerimônia de posse e formalizar a entrada do novo servidor no cargo público para qual foi aprovado por meio de concurso público ou outro processo seletivo. Então é uma prática comum na administração pública, né? Onde a autoridade máxima ali do Poder Executivo tem o papel de oficializar a nomeação e a posse de novos servidores. Vai garantir ali que todos os requisitos legais tenham sido atendidos antes que eles assumam suas funções no serviço municipal. Beleza? Então vamos seguir aqui. Artigo 30 do termo de posse constará o compromisso de fiel cumprimento dos deveres e das atribuições do cargo. Então você foi lá, tomou a posse, você vai ter que assinar um documento, né,
que vai dizer assim, olha, você vai ser fiel, vai cumprir com todas as responsabilidades, vai chegar no horário, vai ficar bonitinho, vai trabalhar certinho, né? Então, o artigo 30 estabelece que no termo de posse, o servidor público deve constar o compromisso, né, de cumprir fielmente os deveres e atribuições do cargo para o qual foi nomeado. Então isso significa que ao assumir o cargo, o servidor está formalmente se comprometendo a desempenhar suas funções de acordo com as normas, os regulamentos, as leis que regem o serviço público municipal. Então, além disso, o parágrafo único, né, que ele fala aqui, ó, o funcionário declarará para que figurem obrigatoriamente no termo de posse os bens e valores que na data constituem seu patrimônio. Então, o parágrafo único desse artigo ele determina que o servidor ele deve declarar no termo de posse quais são seus bens e valores patrimoniais na data em que assume o cargo. Então, essa declaração é importante por quê? Para fins ali de controle, de transparência, né? A fim de evitar conflitos de interesse, corrupção ou qualquer prática ilegal que envolva o patrimônio do servidor no exercício de suas funções públicas, né? Então, aqui no 31 poderá haver posse mediante procuração por instrumento público com poderes específicos quando se tratar de candidato ausente do município. Então, aqui nesse caso, o artigo 31 ele vai estabelecer a possibilidade de posse de um servidor público municipal por meio de quê? De procuração. Desde que essa procuração seja feita por um instrumento público, ou seja, lavrada em cartório, né? E que conceda poderes específicos para tal finalidade. Então essa opção é válida quando o candidato nomeado para o cargo não se encontra fisicamente presente no município, no momento da posse. Então essa medida visa facilitar a posse de servidores que, por algum motivo, estejam ausentes no momento da convocação. Então é importante destacar que a procuração deve ser específica para a posse, ou seja, não pode ser genérica, né? Deve atender ali os requisitos legais estabelecidos para esse tipo de documento. Então, assim, por meio dessa procuração, o candidato nomeado pode designar outra pessoa de confiança para apresentá-lo na cerimônia de posse e cumprir os procedimentos necessários em seu nome, assegurando que ele não seja prejudicado por estar ausente no momento da nomeação, né? No momento da posse. Beleza? Show de bola. Maravilha. Então aqui, no 32, a administração pública verificará se foram satisfeitas as condições legais para a investidura do candidato aprovado. Então, a administração pública, ao nomear um candidato aprovado em um concurso público, tem a responsabilidade de verificar se esse candidato ele cumpriu, né, todas as condições legais necessárias para assumir o cargo para o qual foi aprovado. Então essas condições legais podem incluir requisitos como nacionalidade, né, a idade mínima, o pleno gozo dos direitos políticos, a quitação, né, das obrigações militares, aptidão física, mental, habilitação. Então quem fica responsável é a administração pública, que vai verificar se todas essas, né, se todas essas condições foram satisfeitas, né? Então, antes de permitir que o candidato assuma o cargo, a administração pública deve realizar uma verificação minuciosa para garantir que ele atenda todas ali essas condições legais, né? Então isso é importante para assegurar que apenas os candidatos aptos e elegíveis ocupem cargos na administração pública. Beleza? A posse terá lugar no prazo previsto em edital, observados a legislação vigente. Aqui tinha um prazo de 30 dias. A posse terá lugar no prazo de 30 dias. Tá arriscado aqui. Geralmente a posse, quando você vai tomar posse, você tem 30 dias para tomar posse, mas aqui ele está dizendo que a posse terá lugar no prazo previsto em edital, observadas a legislação vigente. Então aqui estabelece que a cerimônia, né, a cerimônia de posse de um candidato aprovado deve ocorrer dentro do prazo estipulado no edital do concurso. Então isso significa que o edital, que é o documento que rege ali as regras e procedimentos do concurso, deve conter informações sobre o prazo para que os candidatos aprovados assumam seu cargo, né? Então é importante observar que essa cerimônia de posse deve estar em conformidade com a legislação vigente, ou seja, deve seguir todas as leis e regulamentos aplicáveis relacionados à posse do servidor. Beleza? Então a posse aqui tem que estar previsto, o prazo, né, tem que estar previsto em edital. Beleza?
Então prestar atenção nisso aqui, porque geralmente na maioria dos estatutos o prazo é de 30 dias. Está até arriscado aqui, ó. Mas aqui ele está dizendo que o prazo é previsto em edital. Então prestar atenção nisso aqui, que a banca pode pegar você aqui, tá? Então aqui a gente vai seguir para o estágio probatório. Lembrando que essa parte aqui da fiança eu nunca vi cair em prova, mas é bom você dar uma lida também, tá? Artigo 35, estágio, né? A gente vai falar do estágio probatório, que é quando você é nomeado, você foi lá, fez o concurso, é nomeado, aí você toma posse, aí depois que você toma posse, você tem um prazo para entrar em exercício. Aí depois que você entra em exercício, eu acho que é a próxima aula que a gente vai ver, exercício aqui. Né? Depois que você entra em exercício, que o prazo é de 30 dias, que já está até aqui. Aí você entrou em exercício. Entrar em exercício significa colocar a mão na massa, começar a trabalhar. Depois da posse você entra em exercício. Depois do exercício você entra no estágio probatório, que é um período que você vai ser avaliado por 3 anos, né? Você vai ser avaliado ali em alguns aspectos que a gente vai falar agora. Então o estágio é o período de 3 anos, tá? De efetivo exercício a contar da data do início deste, durante o qual são apurados os requisitos necessários à confirmação do funcionário no cargo efetivo para o qual foi investido. Então aqui o estágio, no contexto, né, do serviço público, é o período de 3 anos, ele vai contar a partir do início desse período, né, durante o qual o funcionário público deve cumprir efetivamente suas funções no cargo para o qual foi nomeado. Então você, quando está no estágio probatório, você ainda não tem estabilidade. Aí você vai ser avaliado, ó, né? Ver se está trabalhando certinho, né? Se ele tem uma idoneidade moral, se ele tem assiduidade, disciplina, eficácia, que a gente vai falar, né? Então são 3 anos, você tem que passar 3 anos. Durante esse período, diversos requisitos e critérios podem ser avaliados para determinar se o funcionário é adequado para continuar no cargo efetivo, né? Aí o que ele fala aqui no parágrafo único? Ele tem que ter idoneidade moral. A idoneidade moral é muito subjetiva, né? Refere-se ali à conduta ética, né? A conduta moral do funcionário dentro do período de estágio. Então espera-se que o funcionário demonstre um comportamento ético, uma moral, né? Uma moral correta. Assiduidade, né? Assiduidade se refere ali à presença regular e pontual do funcionário em seu local de trabalho, né? Espera-se que o funcionário seja diligente, né? Cumpra ali o regulamento, né? Cumpra regularmente ali seu horário de trabalho. Disciplina, na parte 3, né? Refere-se ali à capacidade do funcionário de seguir as regras, né? Regulamentos e políticas ali da administração pública. Então espera-se que o funcionário seja disciplinado, siga as normas ali estabelecidas. E a eficiência, né? Então, a capacidade do funcionário de desempenhar suas funções de maneira competente, de maneira eficaz. Então espera-se que o funcionário seja eficiente em suas tarefas e responsabilidade. Então você passa por esse processo, vai ser analisado, vai verificar tudo isso daí. Aí depois que você passar desses 3 anos, que você for aprovado, aí você sim ganha a sua estabilidade. Lembrando que a estabilidade não significa que você não vai ser demitido nunca. É muito difícil só você matar alguém, né? Brigar com alguém, sei lá. Eu espero que isso não aconteça. Mas tem que acontecer uma coisa muito grave para você ser demitido. Porque você tem aí um processo administrativo, você tem direito à ampla defesa, vai abrir um processo administrativo, vai ser averiguado o caso, né? Para depois dessa averiguação toda você pode perder o cargo. E estabilidade não significa que você pode fazer o que você quiser. Você tem que cumprir os requisitos, né? Que a gente vai falar mais para frente também, que você pode tomar uma advertência, você pode tomar uma repreensão, né? Você pode tomar uma suspensão. Aí tem coisas mais graves, que é a demissão, que é a cassação da aposentadoria, e aí por aí vai, né? A gente vai falar mais para frente também desses assuntos, beleza? Show. Aqui no artigo 36, o chefe do serviço onde sirva o funcionário sujeito ao estágio probatório, 90 dias antes do término deste, informará o departamento pessoal da Secretaria da Administração sobre o quê? Sobre o funcionário, tendo em vista os requisitos enumerados no parágrafo único do artigo anterior. Então aqui é molezinho. Esse artigo ele vai estabelecer que o seu chefe lá, né, onde você trabalha, né,
o seu chefe do serviço onde o funcionário trabalha, sujeito ao estágio probatório, está lotado, deverá, né, onde ele está lotado, deverá informar o departamento pessoal, né, o seu chefe de serviço, sujeito ali ao estágio probatório, está lotado, deverá informar ao departamento pessoal da Secretaria da Administração sobre o desempenho, né, sobre o seu desempenho desse funcionário no prazo de 90 dias antes do término do estágio probatório. Então essa informação deve levar em consideração a avaliação do funcionário em relação aos requisitos previamente mencionados no parágrafo anterior, que a gente leu, né? Eficiência, né? Disciplina, idoneidade, assiduidade, enfim. Então essa avaliação é importante para determinar se o funcionário demonstrou ao longo do período, né, os requisitos necessários para a confirmação no cargo efetivo. Show? Em seguida, o departamento pessoal emitirá o que? O parecer escrito. Vai concluir, né, concluindo favoravelmente ou contrariamente a confirmação do estágio. Então aqui esse parágrafo estabelece que após receber a informação do chefe de serviços sobre o funcionário, o departamento pessoal ele vai emitir um parecer. Esse parecer tem que ser por escrito. Então esse parecer deverá concluir se foi favorável ou se foi contrário à confirmação do estágio, né, no cargo efetivo. Ou seja, com base na avaliação feita pelo chefe de serviço e nos requisitos de idoneidade, assiduidade, papapá, o departamento pessoal elaborará um parecer formal que indicará se o funcionário demonstrou desempenho adequado durante o estágio, recomendando ou não sua confirmação no cargo. Beleza? Aí no parágrafo 2 desse parecer, se contrário à confirmação, dá-se a vista ao estágio pelo prazo de 5 dias para apresentação da defesa. Então, mesmo que você não passe no estágio probatório, né, se for contrário, você ainda tem um prazo de 5 dias aqui para apresentar a sua defesa, né, que aí você vai entrar naquela lei de ampla defesa. Vai abrir um ato administrativo, né, um processo administrativo, você vai abrir sua defesa e vai falar, não, eu fui assíduo, eu fui disciplinado, eu cumpri com todas as regras e tal. No parágrafo 3, a Secretaria de Administração cabe o julgamento do parecer e da defesa, e se considerar aconselhável a exoneração do funcionário, encaminhará ao prefeito e o respectivo ato. Então, aqui no 3, né, o 3 estabelece que a Secretaria de Administração ela é responsável por julgar o parecer emitido pelo Departamento do Pessoal e a defesa apresentada pelo estagiário. Então, se após a análise a Secretaria de Administração considerar aconselhável a exoneração do funcionário, ou seja, sua destituição do cargo, ele encaminhará o ato de exoneração ao prefeito para que ele efetive essa decisão. Então, em resumo, a Secretaria de Administração desempenha um papel crucial na avaliação do estágio probatório dos funcionários. Vai tomar decisões ali com base no parecer e na defesa, na defesa apresentada, né? Se for decidido que a exoneração é necessária, o prefeito é responsável para oficializar essa ação. No parágrafo 4, se o despacho da Secretaria da Administração for favorável à permanência do funcionário, ficará automaticamente ratificado o ato de nomeação. Então aqui é o contrário, né? Aqui a administração for favorável à permanência do funcionário, resulta na ratificação automática do ato de nomeação. Então, em outras palavras, o funcionário é confirmado no cargo efetivo para o qual foi nomeado. E seu período de estágio probatório é considerado concluído com sucesso. Então, isso significa que ele continuará no cargo de forma permanente, né, desde que continue cumprindo os requisitos e deveres estabelecidos para o cargo. Beleza? Aí ele ganha a estabilidade. O chefe que deixar de prestar as informações previstas neste artigo cometerá infração disciplinar, sujeitando-se às penalidades previstas no artigo 212. Então, aqui no artigo 5º estabelece que o chefe do serviço, se ele não fornecer a informação requerida no artigo, né, que diz respeito à avaliação do funcionário durante o estágio probatório, estará sujeito à infração disciplinar, que a gente vai estudar mais para frente. Que as infrações são advertência, demissão, suspensão, cassação da aposentadoria. Então ele pode estar sujeito a isso daí, né? Ele pode estar sujeito
Isso significa que a omissão ou a falta de cooperação do chefe em fornecer as informações importantes sobre o desempenho do funcionário é considerado uma violação das regras e políticas disciplinares, passíveis de quê? De uma punição, de acordo com as normas aplicáveis, que aí vai ser, o chefe vai ser analisado, vai verificar se precisa de uma suspensão, de uma demissão, enfim, vai acontecer também aí um processo administrativo, ou então ali um processo interno mesmo, tá? Beleza, o artigo 37 foi revogado e hoje a gente fica por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Muito obrigado pela atenção de todos, eu fico muito grato aí pelo carinho que vocês têm dado aqui pra gente, tá? É muito importante o carinho de vocês, pra gente continuar esse trabalho que não é fácil, é um trabalho muito, né? A gente tem que fazer a preparação da aula, tem que colocar a aula aqui bonitinho pra vocês, tem que preparar uma aula de qualidade, que eu sempre gosto de preparar uma aula de qualidade, é grátis, mas tem que ser de qualidade, tá? Não esquece dos nossos materiais de apoio, vão ficar aqui na descrição, no comentário fixado também, né? E se você quiser solicitar suas questões, meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo também, você pode solicitar sem medo de ser feliz, beleza? Então aqui a gente faz tudo de forma clara e objetiva, ok? Obrigado pela atenção de todos, muito obrigado e tchau!